Mais um programa Roda Viva. Roda Viva está sendo transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas de Bahia, Piauí e Porto Alegre, e retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. A entrevistada do Roda Viva desta noite é a atriz e diretora de cinema Norma Bengel. Norma Bengel, 53 anos, uma das atrizes mais carismáticas do cinema brasileiro, começou a ganhar fama com o filme Os Cafajestes, de Rui Guerra. Ela fez o primeiro no frontal do cinema brasileiro. Norma Bengel estudou em colégio de freiras, foi modelo da Casa Canadá, no Rio, e trabalhou em teatro de revista com Carlos Machado. Fez mais de 70 filmes no Brasil e no exterior. Norma Bengel trabalhou em teatro, planeja escrever um livro de memórias e estreou recentemente como diretora de cinema. Ela dirigiu Eternamente Pagu, um filme sobre Patrícia Galvão, cujo roteiro tornou-se uma polêmica na imprensa. Para entrevistá-la nesta Roda Viva desta noite, nós convidamos Edmar Pereira, crítico de cinema do Jornal da Tarde; Ricardo Couto, repórter do Jornal do Brasil; Roberto Etel, chefe de reportagem do jornal O Globo; Moacir Japiaçu, redator-chefe da revista L; Luiz Fernando Imediato, diretor de jornalismo do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão; Sérgio Lhamas, editor de cultura da Folha da Tarde; Antônio Bivar, autor de teatro. Está aqui para registrar os melhores momentos de Roda Viva o cartunista Paulo Caruso. Vocês que estão assistindo o programa podem fazer perguntas à entrevistada desta noite através do telefone 252-6525. 252-6525. A Bernadette, a Yara e a Denise estarão anotando as suas perguntas. Os alunos de comunicação social da Faculdade Anhembi Morumbi são os convidados da produção. Norma Bengel, você estreou como diretora de cinema, dirigindo um filme sobre o Pagu, e imediatamente acendeu-se uma polêmica sobre a autoria do roteiro do filme. Primeiro com a jornalista Márcia de Almeida e agora com um dos irmãos Campos assumindo a autoria desse roteiro. Afinal, qual é a história do roteiro? Bom, até foi bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo o público que está indo ver Pagu, porque Pagu merece ser visto e ser conhecido. Quero agradecer à imprensa que me deu a maior força, não é? A televisão, a imprensa escrita e falada, enfim. Aos críticos que criticaram o filme como bons críticos, né? E quero abominar aqui, entendeu? As pessoas que só vomitaram ódio em cima desse trabalho, né? As pessoas que não respeitaram os leitores de seus jornais, falando coisas horrorosas, né? Coisas realmente que de um jornalista não devia sair, né? De um jornalista que eu considero os jornalistas super intelectuais. Então, eu acho que eles deviam ter um pouco mais de consideração com o público que lê os seus jornais. Crítica é construtiva. Agora, o que eles fizeram, alguns, não é construtivo. Então, eu queria pegar, desculpe, eu vou alugar as pessoas aqui por 5 minutos, porque eu vim aqui esse programa hoje para falar o que está acontecendo, que eu acho uma coisa muito desagradável, não é? A Ilustrada, né? É Folha Ilustrada que chama, né? Uhum. E a revista Veja, que eu particularmente chamo de Não Veja, por terem me mostrado, eu quero agradecer a eles por terem me mostrado, eu escrevi, porque senão eu vou esquecer tudo, por terem me mostrado a alma e o caráter e a falta de sensibilidade de alguns de seus jornalistas. E a pretensão dessa menina, que agora já está uma coroa, que é a Márcia de Almeida, e do Geraldo Carneiro. A Márcia de Almeida eu conheci em 68, quando ela jogava pedra na polícia. Quis dar uma chance a ela e chamei para ela fazer as pesquisas da Pagu, não é? Ela trabalhou o ano de 83, ganhou 4 milhões de cruzeiros, que era uma nota preta na época, e me entregou um roteiro infilmável, né? Não dava para filmar. Eu perdi uma coprodução na França e foi recusado na Embrafilme 6 vezes. Aí chamamos o Geraldo Carneiro para dar uma mexida nesse roteiro, não é? E ele fez. Bom, a Folha de São Paulo, não é? Ela vem dizendo, ela diz que não... bom, aí a Márcia vai e diz que não viu o filme para não se aborrecer. Eu digo que é melhor mesmo, porque ela vai ficar louca, porque o filme é lindo e mostra a ela que ela não tem talento, porque o roteiro dela só sobrou 20%, porque não era bom.
Era uma guerra dela com o Partido Comunista. E eu não ia filmar isso porque eu nunca fui do partido e nem entrei em guerra com partido nenhum, tá? Quanto à declaração dela, dizendo que o roteiro original dela consta o nome do Sr. Campos, eu tenho aqui nas minhas mãos, para provar que ela é mentirosa e covarde, o original do roteiro dela, que está aqui. A quem interessar possa. Trata-se aqui do chamado First Treatment, ela fala inglês, de longa-metragem, Fogo Pagu. Já Fogo Pagu não era o título dela, original, eu tive que tirar, entendeu? E botei Eternamente Pagu, porque Fogo Pagu parece que é de um outro escritor aí. Bom, como sempre, há cenas que estão apenas indicadas, assinaladas para informação do pique e da corrente do enredo. Eu não entendi nada que ela escreveu. A roteirista ainda entrevistará pessoas, já aqui citadas, por ter entendido melhor dar o quadro geral, entre aspas, baseado nas pesquisas e versões por ela escolhidas, para depois trabalhar as cenas junto com versões mais subjetivas. A roteirista, conforme assinala no início, não se ateve às informações, mas utilizou-se delas, também e muitas vezes, para criar situações paraficcionais. Para o roteiro final, sugiro a inclusão de depoimentos dos raros que conviveram com a escritora Patrícia Galvão, intercalando os fatos e as aventuras a critério da diretora Norma Ben. Óbvio, não é? Como dizia o Glauber, diretor é aquele que arranja dinheiro para fazer o filme, tá? Os diálogos serão mexidos, as cenas ampliadas, algumas coisas carecendo de confirmação inseridas. À disposição para quaisquer esclarecimentos, sem mais agradeço, Márcia de Almeida, 15 de dezembro de 1984. E aqui, quando ela diz ao senhor Campos que ela mandou para a produção, dizendo que no roteiro dela tinha o nome dele, é mentira. Pesquisa, argumento e roteiro, Márcia de Almeida. Adaptação livre, entre parênteses, libertária, da vida de Patrícia Galvão, 83, 84, tá? Então, eu vou continuar aqui. Desculpa, eu estou monologando. Claro, você... O programa está começando agora, é melhor fazer perguntas. Se no final alguma coisa não tiver... Faltar alguma observação sua. Voltaria, senão fica muito longo, eu acho. A gente gostaria de perguntar coisas que talvez estejam respondidas aí. Pode ser até. Você Mas... falou... Eu não tenho nada contra o longo, Você né? mencionou a frase do Glauber que diretor é aquele que arranja dinheiro. Para dirigir. Você teve que pedir ajuda ao presidente da República, o José Sarney, para fazer esse filme? Claro, porque o machismo e a misoginia era tão grande que não me deixavam. O que aconteceu? Por que não lhe deram dinheiro? Não me deixavam dirigir meu filme. Eu sou uma mulher que trabalha há 34 anos em cinema e tenho o direito de dirigir um filme e dar o meu primeiro passo. Eu não vim aqui atacar de Orson Welles, apenas dei um primeiro passo. E eu tenho certeza que meu filme é lindo. Tem gente que vai comprar meu filme, tem gente que não vai gostar do meu filho, mas o filho é lindo. Hein? Mas quem não deixava você dirigir? Quer dizer, os burocratas. Que não lhe davam financiamento? Os burocratas da Embrafilme? Olha, eu não quero falar na Embrafilme aqui, né? Mas na época, realmente, a Embrafilme não queria me dar esse projeto. Então eu fui sim ao Zé Sarney, agradeço imensamente a ele. Ele não me deu dinheiro, não. Ele apenas pediu ao ministro Celso Furtado que olhasse o meu projeto. E o ministro olhou e o filme foi feito. Dinheiro eu arranjei com a Lei Sarney. O que alegavam para não te dar o dinheiro? Como? Quais as alegações que tinham para não te dar o dinheiro? Olha, porque você é atriz, para que você vai dirigir? O roteiro não é bom, essas coisas. Mas quem lhe dizia essas coisas? Em que setores? As pessoas. E uma vez que o filme ficou pronto, Norma, parece que a Embrafilme apostou nele. Quer dizer, mudaram de atitude? Não. Quando mudou a gestão, né, que foi o Fernando Guignoni e o Isola, né? Aliás, eu agradeço imensamente ao Guignoni e ao Isola, que me respeitaram como mulher e artista e nunca me criaram nenhum problema. Porque do momento que eu apresentava o meu filme dentro do organograma, dentro de tudo que foi combinado, eles também se comportaram comigo como eu estava me comportando com eles. Eu não tenho queixa nenhuma da gestão deles, não é? E apostaram no filme. Agora, também essa mídia toda que eu tive foi uma mídia de trabalho, hein? Não pensem que eles me deram 50 milhões e nem pagaram o Globo Repórter, hein? Porque, de repente, daqui a pouco inventa essa história também. Mas com essa também. polêmica, você seguramente ganhou mais publicidade para o seu filme e ele obteve um sucesso de bilheteria melhor? Olha, eu não acredito que a polêmica tenha levado o público ao meu filme, porque o público que está correspondendo mais ao meu filme é o povão. O Cinema Palácio 2 no Rio,
Quando ele dá pouco, ele dá 450, 480 pessoas. E esse povão, ele lê o dia. No dia não deu polêmica. Norma, Ô, Norma. você falou agora há pouco Peraí. que o filme é como uma Ricardo criança, Pote, como um do Jornal do filho, Brasil. né? É. Eu li há algum tempo atrás, só para a gente sair um pouquinho da polêmica, depois a gente volta, né? Em 84, você deu uma longa entrevista para a revista Isto É, contando nessa entrevista que você já fez 18 abortos, né? Então eu queria comparar 18 abortos... Você aumentou 2. 16, faz tempo já que eu... E eu queria comparar, quer dizer, esse aborto, você fez, não sei, acho que você não tem nenhum filho teu mesmo. O primeiro filho é esse filme, né, que você fez. É, Queria querem que você falasse tascar, um pouco sobre essa sensação. Não vou deixar tascar mesmo, meu bem. De não ter tido um filho teu, né, e desse primeiro filme que você dirige, né, e que foi tão esculhambado pela crítica. Eu queria que você Mas comparasse olha, as não duas foi tão coisas da mulher esculhambado pela crítica, criadora. não. É porque você então só está lendo a crítica aqui de São Paulo, né, que é a Folha, que é um outro homem que nem é crítico. Ele escreveu assim, a bolsinha, Pagu usa a mesma bolsinha o tempo todo. Eu falei, primeiro ela não usa. Aí eu achei, bom, observar uma bolsinha durante um filme de 1h40, né? Imagina. Isso é ótimo, porque o público está indo ver o filme. Mas o que você perguntou, Você hein? perguntado dos abortos. Não foram todos os críticos. O Elias Heredo botou o boneco aplaudindo. O Wilson Cunha acha que a cena do Marcelo Pique com a Beth Goulart, que eu escrevi esse filme no ar em homenagem ao cinema francês, que eu devo muito aos franceses, porque me acalentaram durante 5 anos de exílio, não é? Então eu fiz uma homenagem ao cinema francês, escrevi esse filme no ar, e o Wilson Cunha acha que é uma cena imortal. Você entendeu? O Ronaldo Monteiro também, que fez uma crítica genial. Inclusive ele sabe as fraquezas do roteiro, mas ele sabe que foram assumidos e que virou uma liberdade poética, não é? E, enfim, não foram todos os críticos que esculhambaram. Só queria voltar ao início da pergunta, né? Foram os azedos que esculhambaram. Tudo bem. É. Eu queria perguntar sobre os abortos, que você falou nessa entrevista para a revista Isto É. Como é que uma mulher, que é uma violência um aborto, né? Sofre 16 abortos e depois cria um filme. Como é que é isso? Como é que você... Foi o 17º que eu não abortei. Não é? Norma, o telespectador Heraldo Simões... Mas tem tanta violência aí também. Você desculpa, eu ia virar as costas para você. A violência que está aí é muito mais violenta do que uma mulher fazer um aborto. Não é? Olha só, dá só uma olhada no que está acontecendo no mundo e no Brasil. Não é? Mas você fez aborto porque foi obrigada ou porque você acha que não tem nada a ver, que o aborto é uma coisa... Não, eu natural? fiz por motivos meus particulares, né, da minha vida privada. E primeiro eu não tive nem tempo, porque eu acho que criar um filho é muita responsabilidade. Eu não tive tempo disso, né? Eu não sou reacionária, acho que as mães solteiras são todas fantásticas, mas eu não quis criar um filho como mãe solteira, porque minha mãe foi mãe solteira, que meus pais se separaram, então eu sei quanto foi duro para ela, e eu não quis passar por isso. Mas você quis é uma decisão ter minha. algum filho e... Não, eu só quis ter um filho quando eu tinha 40 anos, que eu fiquei grávida, mas aí também não deu, porque eu estava exilada, eu não sabia como é que ia ser o meu futuro e nem o futuro dessa criança, né? Você defende a legalização do aborto, não? Eu defendo. Eu acho isso daí uma hipocrisia. Um país que fazem aborto nas favelas do jeito que fazem, só rico tem direito a abortar bem, entre aspas, né? E os pobres estão aí abortando e levando porrada às mulheres pobres. Eu sou assim. Eu acho uma hipocrisia o que acontece nesse país. O telespectador Heraldo Simões, do Embu, pergunta a você se você tem aversão a novelas. Eu não. Imagina. Nada. Mas você teve problemas, ao menos uma vez na TV Globo, quando foi fazer uma novela? Desentendimentos enfim, choques culturais, né? Mas eu não tenho aversão à novela, né? Eu fiz Os Imigrantes, fiz Os Adolescentes, fiz o Partido Alto, que foi ótimo. Foi ótimo. Partido Alto foi ótimo. A Nath Viana, do Jardim Celeste, quer saber por que você retratou o Pagu como uma pessoa tão anti-heroína no seu filme. Pois é, você achou isso? Que maravilha, muito obrigada. Muito obrigada. Por quê? Porque, eu não sei por quê. É porque eu não acredito em heróis. Todos os heróis têm olhos azuis. Você acha que essa é a característica de Eu Pagu? quis fazer um filme sobre uma mulher, não sobre uma heroína, não é? Aliás, agora na França, um homem que pretende distribuir o filme na França, que se chama Marine Karmitz, ele acha que
que o lado que eu via Pagu é um pouco o lado que a Margaret von Trotta viu a Rosa Luxemburgo. A telespectadora Maria Borges, de Itaquera, ela gostaria de saber, você citou o Glauber, se como diretora você vai seguir a mesma linha de Glauber Rocha, você falasse um pouco da sua amizade com o Glauber. Não, eu não posso seguir a linha do Glauber, porque o Glauber era único, não é? E depois eu não tenho, assim, nada em comum com ele. Eu ainda não posso te dizer qual é a linha, eu não tenho ainda a linha. Eu sou uma mulher que fez o primeiro filme, mas o Glauber era épico, né? Super épico, eu não sou. E eu sou mulher, ele é homem, ele via um mundo diferente, né? O Glauber era um super talento, né? Super genial, super tudo, mas eu discordava dele em muitas coisas. Ele era super machista, né? Então nós brigávamos muito. E eu acho que amigo é para isso, é para falar a verdade. Norma, eu achei o Pagu um pouco teatral demais. É? E você não acha, uma preocupação sua é que a obra chegue a um número maior de pessoas. Você não acha que teria feito uma boa peça com esse roteiro? Ou uma minissérie muito boa na Rede Globo? Você tentou isso? Não, eu quis fazer esse filme assim mesmo. Onde que você acha que ele é teatral? Um pouco arrastado, né, Norma? Você acha? Acho. Será que você não está viciado em ver filme americano que ninguém pensa, todo mundo tem ejaculação precoce? Não, acho que não é por aí. Ah, é, os diretores americanos todos têm ejaculação precoce. Falou, cortou, falou, cortou. E por que não? Por que não os tempos? Não é? Eu quis fazer esses tempos. Você acha que quem assiste Pagu sai sabendo quem foi Pagu? Sai sabendo quem foi a minha Pagu. Cada um tem uma Pagu na cabeça. A minha Pagu é essa, entendeu? Aliás, tem aí uma pessoa que falou que eu devia ter feito o filme, não sei como. Eu vou mandar um dinheirinho para ele começar a pré-produção do filme dele, não é? Mas depois de 10 anos, eu tenho direito por 10 anos. Mas eu acho boa a tua observação, porque eu não acho teatral, eu acho que os tempos existem, silêncio é música. Mas, Norma, se você tivesse feito uma Pagu minissérie, você não acha que o resultado teria sido melhor? Não, eu sou uma mulher de cinema, eu não sei dirigir TV, Mas você gente. fez televisão também. Mas eu sou atriz, eu não sei dirigir TV, eu não sei. Inclusive, eu não tenho tesão nessa câmera. É tanta diferença entendeu? assim? É completamente diferente, eu não tenho tesão nessa câmera. A Tizuka se adapta bem. Pois é, mas a Tizuka é uma pessoa, eu sou outra, não é? A Tizuka é uma mulher de uma cultura tal e eu sou outra mulher. Norma, o Moacir Japiaçu... Quem sabe eu vou aprender e vou fazer uma minissérie um dia. Moacir Japiaçu, da revista Elle, queria Oi. fazer uma pergunta. Caiu tudo aqui, né? Não. Só o caixa dos olhos. É a emoção dela. Hein? Eu respondo. Não, eu tô O maior super. fã dela aqui dentro sou eu. Eu tô super. Dona Norma, vamos falar de coisas agradáveis, né? Em 1969, você deu uma entrevista ao Pasquim, em que você dizia o seguinte: não saio de moda porque não sou estrela. Hoje, passados quase 20 anos, né, você é uma estrela e está rigorosamente na moda. Qual é a sua receita? Não sei, eu não me considero estrela. Eu me considero uma operária, uma trabalhadora de cinema, né? Foi o cinema que me fez conhecer o mundo inteiro, né? Eu conheço quase que o mundo inteiro com o cinema, conheço quase o Brasil inteiro. Foi o cinema que me deu de comer, o cinema que me fez ser amada e odiada. Então esse cinema é a minha vida. Eu não me considero uma estrela, né? No modo pejorativo, aquelas coisas assim, né? Eu também nunca me comportei como estrela, né? Eu sempre trabalhei como atriz, estava bonitona lá, fazendo meu papel, mas quando terminava, eu sei quão difícil é fazer cinema no Brasil, e então eu ia trabalhar com a equipe, eu já cozinhei para a equipe comer nos Deuses e os Mortos do Rui Guerra. Então, o cinema me deu tanta coisa que eu não me considero uma estrela assim. De repente eu sou uma estrela assado, eu não sei direito. Norma, uma história boa para ser contada tem que ser contada desde o começo, né? Uma outra coisa que eu me lembro de ter visto, que eu já li muito, eu vi muita coisa tua, é a história do teu nascimento. Teu pai gostava muito de carnaval. Papai? Né? É. E parece que Ele só era foi te alemão. conhecer, você nasceu no carnaval, é isso? Eu nasci no dia 21 de fevereiro, no domingo Foi te de conhecer carnaval. depois, na quarta-feira. Lembra desse episódio? Papai se Como é que foi fantasiou, isso? porque papai queria uma menina e minha mãe queria um menino. E aí nasceu uma menina e ele foi, se fantasiou, tomou um porre e deixou a mamãe empenhada no hotel até acabar
o carnaval, enfim, essas coisas de pai, né? Doutor Bivac, eu queria fazer uma pergunta também. Ô, Bivac. Norma, quanto tempo demorou desde que você pensou em fazer Pagu até o filme estrear? Quanto tempo levou? A primeira vez que eu conheci a Pagu foi num jornal, esses jornais pequenos de imprensa paralela. Eu estava voltando da França em 75 e fui na casa da Claire, que você conhece, lá em Cabo Frio, e eu vi um jornal assim jogado num canto e fiz assim, quem é essa mulher? E eu me identifiquei com ela do lado poético, porque ela dizia, esse mar não escorre por minhas faces, e isso daí eu sentia quando eu estava exilada. Você acompanhou um pedaço do meu exílio? Bastante. E eu morri no exílio, né? Eu tive uma morte clínica por causa do mar. Quer dizer, levou, puxa, tempo para burro, eu me senti preparada para tocar nessa mulher. Né? Agora tem uma coisa, eu acho que o filme... Quer dizer, nessa mulher, né? Exato. O filme você fez num tempo, assim, surpreendente para o cinema brasileiro, onde as pessoas levam 3, 4 anos. Eu me lembro que no Carnaval, na passagem de ano, do ano passado, do outro ano, 1 ano e meio mais ou menos, você estava trabalhando no roteiro, estava... Você veio trabalhar comigo, não foi, Nós Bivac? ficamos 2 dias lendo, assim, mas a cena do Piolinha é sua. De repente o filme ficou pronto num tempo que para cinema brasileiro eu acho que foi um tempo até curto. E o que o filme passa, por exemplo, vendo o filme, eu senti um amor muito grande dentro do trabalho dos atores, eu senti uma alegria deles, até o momento em que a vida da Pagu fica uma coisa mais triste. E aí o filme, mas até o momento que ela foge com Oswald de Andrade, eu senti assim uma coisa de uma alegria tão grande dos atores, sabe, que vibra na tela esse contentamento, essa coisa, e tem coisas antológicas, então eu acho que você fez um filme Posso exemplar. só falar uma coisa? Esse filme, ele tem esse amor na tela, porque eu trabalhei primeiro com uma equipe de primeira ordem. Isso tá? passa. Se não fosse essa equipe, eu não saberia ter feito esse filme. E eu também sou pé de boi, eu trabalho. Eu não converso, eu trabalho. Você sabe que eu trabalho. E eu procurei, o que eu entendi como direção de cinema, botar a câmera, decupar, tudo isso ali tem um fotógrafo, a gente trabalha junto, né? É um trabalho de equipe. O cinema é genial porque é equipe, ele é comunitário, né? Então, o que eu descobri que é fazer cinema, e isso eu vou ser uma grande diretora de cinema, porque eu sei que é você respeitar o ser humano e botar a equipe inteira, ser uma boa produtora. Se a produção funciona, se não tem discriminação, não é? Por exemplo, o técnico, ele tem mesmo direito da cúpula de direção e do ator, não é? Então, se todos se sentirem iguais e felizes, eles trabalham felizes, não é? Então, a minha produção foi perfeita. Isso você pode entrevistar do figurante da cena do Herculano, que é o figurante mais humilde que tem no Brasil, que eles mandam em caminhões, né? Como eles foram tratados, até a Carla Camurati, que é a estrela do filme. Todo mundo igual, e todo mundo com os mesmos privilégios. Hotel Maxud, eu fiz um contrato com o Hotel Maxud, com o Roberto, e os meus técnicos ficaram lá comigo. Nenhum técnico foi para um hotel mais barato e eu fiquei lá de estrela, entendeu? Então eu acho que isso é ser feliz e é isso que está lá na tela, não é? Quer dizer, o que gosta, o que não gosta, se tem furo de roteiro, se não tem, interessa. Interessa que o filme foi feito, né? Interessa que eu estou dando o meu primeiro passo para uma outra história, não é? E eu tenho direito a essa história, porque eu sou filha e sou mãe do cinema. Qual é a próxima história, Norma? Eu não vou falar não, mas também vai ser uma outra arruaça. Norma, você escrevendo o filme, você pensando em dirigir, planejando, você já se escolheu como atriz também? Ou foi por uma circunstância, uma contingência que você acabou fazendo a Elsie Houston? Olha, eu não queria fazer. Depois eu falei assim, vou atacar de Hitchcock. Depois eu disse, não, vou chamar uma atriz para fazer. E aí tinha muito pouco dinheiro. E aí eu disse, bom, eu faço, não é porque eu não me pago, e esse dinheiro eu desvio para outras coisas de produção e aumento um ator que queira ganhar mais. E fiz, super cansada, eu não sabia direito ainda quem era Elsie Houston, porque inclusive no roteiro ela só um gancho para Pagu, né?
E como ela era misteriosa para mim, eu fiz um personagem misterioso, botei um óculos. E alguém um dirigiu chapéu. você nessas cenas ou você mesma se marcou, se dirigiu? Não, eu me marquei. Quem me dirigiu foi a Sônia, que é minha assistente de direção. Como é que você escolhe um ator ou uma atriz? O que você observa? O que você quer do ator ou de uma atriz quando você pensa no papel? Eu acho que a gente tem que se apaixonar. Eu acho que eu parei um pouco de fazer cinema porque os diretores não se apaixonam mais por mim. Eu acho que você tem que se apaixonar. Norma, Paixão é fundamental em cinema? É. Em televisão não tem paixão? Você não sei. Você não tem. Você começou a pensar na Pagu com o Cristiano Torlone. Foi. Era uma paixão. Acabou e você Não, acabou trocando? Eu ainda estava tateando, né? Inclusive, teve uma outra atriz também que eu olhei, a Cristiane, mas eu achei que a Cristiane era linda demais, mas que o mundo dela estava um pouco distante do mundo da Pagu, não é? E ela era linda demais, mas eu acho que ela não fazia mais 18 anos, e a Carla faz, não é? Então, a Carla é super rebelde, né? Eu conversava muito com ela, nós trabalhamos muito bem, mas tinha dias que eu dizia, faz, elas não façam, eu dizia, vai fazer sim. E ela fazia, não é? Mas a Carla, sei lá, eu gostei dela. É mais fácil dirigir ou ser ator? Sabe o que eu achei quando eu estava atrás das câmeras, rapazes? É que o ator, ele é tão desprotegido, eu chorava atrás das câmeras o tempo todo, e eu não dizia corta, eu dizia chega, porque aí eu comecei a ver o que um diretor pode fazer com um ator, ele pode destruir um ator, e o ator fica ali falando, achando que está tudo ótimo. Ser diretor é mais protegido, né? Ser ator é mais... Você está mais vulnerável. Né? Você teve consciência disso agora, quando você dirigiu? Eu não sabia. Norma, imediato, Eu não por favor. sabia. É terrível, hein? E você sabe que na Moviola foi o único problema grave que eu tive na montagem. Porque como eu pedia tempos, eu disse, pega o tempo de vocês, né? Pega o tempo dramático de cada um. Esther Góes, né? Essa atriz genial. Eu disse, Esther, é o primeiro filme da Esther, praticamente. Ela disse, é o meu primeiro filme. Eu disse, Esther, pega os teus tempos. Você é uma deusa, você tem os teus tempos. Então eu não dizia, fala. Hã? Então ela pegou os tempos dela. Ela serve o chá dela. Ela olha para Pagu antes de dizer, Oswaldo, eu acho genial aqueles tempos. E na Moviola eu fiz assim, vou fazer o meu filme com ejaculação precoce ou vou deixar os tempos desses atores geniais? E deixei os tempos dele. Eu não tive coragem de cortar. Há mais de 20 anos você fez o primeiro nu frontal no cinema brasileiro, foi aquele escândalo, né? Hoje, nem sei porquê, né? Agora hoje... hoje tem bunda pra cá, bunda pra lá. É isso que eu ia dizer. Hoje as atrizes mostram frente e verso no cinema, nas revistas e os rapazes e tal. também, né? E os rapazes também. O que você acha... Deixaram de fora os rapazes, porque já é uma coisa mais rara, mas o que você acha dessa exploração da nudez feminina no cinema, no teatro, nas revistas? Eu acho que se a mulher tiver consciência e ela vai porque ela quer, tudo bem. Agora, se ela não tem consciência, eu acho uma utilização barata, né? E o que é ter consciência e o que é utilização barata? Eu fui para fazer os Cafajestes e eu tinha consciência. Eu tinha uma consciência política, o que representava aquele meu passo, né? De tirar a roupa, de ser apedrejada pela TFP, eu tinha uma consciência. Mas você numa entrevista, Norma, disse que no começo foi difícil, que você claro, se tapava e o Rui Guerra difícil. disse, fica, mas e você se fica tapava. muito difícil, né? Norma, Até agora é difícil, duvido você tirar a roupa aí. Você fez algum preparo? É super difícil. Você fez algum preparo psicológico? O Guerra fez, eu não. O Guerra fez. Eu era muito menina para fazer essas coisas, né? E eu vinha do filme do Manga, que era O Homem do Sputnik, que eu adoro. Vinha do Mulheres e Milhões, do Jorge Lely, que foi um dos filmes que eu mais gostei. Acho ele um diretor super injustiçado, né? O Jorge Lely. Eu tinha feito O Pagador de Promessas, né? Fazendo a Marli. E o Rui Guerra disse, entra na água de maiô. E eu fiquei e ele tirou minha roupa dentro d'água e disse, agora corre. E foi embora com o carro. E eu saí correndo atrás. Norma, Na por realidade favor, foi isso. Norma,
O que essa cena que passou para a história do cinema brasileiro tem a ver com o que aconteceu com você depois? Você falou rapidamente aqui do exílio, né? Há uma outra passagem muito marcante na tua vida. Você foi sequestrado por órgãos de segurança no Brasil. Eu queria que você ligasse um pouco essa vida do cinema, e você contou agora há pouco para nós que no exílio, né, em Paris, você teve uma morte clínica. Como é que é a sequência, como se fosse um filme, né? Como é que você liga esses fatos? A partir dos cafajestes dessa cena, o que aconteceu na política brasileira e na tua vida depois? Olha, você sabe que até eu queria fazer um filme sobre isso. Eu estou com vontade, se eu tiver paz e sossego, de escrever, não porque eu seja tão vaidosa assim que tem que escrever a minha vida, não é nem nada, eu vou fazer uma coisa ficcional, mas eu queria escrever a trajetória de uma atriz, não é? Mostrando todo o lado dela, que eles dizem é o sucesso, e depois que apago essas luzes, é essa mulher. Não é? Então eu quero fazer um filme assim. Eu não sei como começar, porque eu não tenho paciência de escrever, eu sou muito impaciente. Eu estou com 53 anos, o tempo é curto, não é? Então eu não estou sabendo sentar e fazer isso. E, inclusive, era sobre isso mesmo, né? O que levou essas pessoas, essas mulheres, não é? Eu tenho uma tese. Por que esse ódio da repressão contra não, eu você, tenho uma tese. artista? Não, eu tenho uma tese. Eu acho que em 62 já era uma preparação do golpe militar de 64. Então já estava baixando aí um moralismo barra pesado. Isso é minha tese, pode ser que eu me engane, né? Daí eu tive a sorte de sair com o Pagador de Promessas, e aí fui pega pelo Dino de Laurentiis, fiquei na Itália trabalhando. E sempre ligada no Brasil, não é? A minha vida realmente foi um inferno fora do Brasil, porque esse país foi sempre um grande mito para mim. O meu sonho era ser uma grande estrela brasileira, eu nunca quis. E eu não sei se é porque eu não quero ser uma estrela lá, ou uma atriz lá, o que seja, e que existe esse encantamento dos estrangeiros por mim, não é? De vez em quando eles me chamam. Em 83 eu fui fazer um Jean Genet. Então, eu fiquei lá fora e eu vi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Eu acho que tem tudo a ver. Tem a ver a preparação do golpe de 64, né? Depois, quando eu voltei da Itália, em 68, que eu vi a morte do Edson Luiz, eu falei, opa, que isso? Foi nessa época, mais ou menos, do Roda Viva, da peça Roda Viva do Chico Buarque, né, que houve esse sequestro com você, eu fui sequestrada aqui no Teatro de Arena, né? Eu fui sequestrada, espero que não seja hoje também. Eu fui sequestrada aqui no Teatro de Arena, porque eu tinha dado uma declaração sobre o aeroporto do Galeão, que a Rádio Gazeta botou no ar. E aí me sequestraram para saber, sei lá, quem era eu, e aí fizeram aquelas perguntas. Quer dizer, na realidade, eu acho que o meu trabalho de atriz, ele nunca foi muito valorizado no Brasil, e sim as minhas posições político-libertárias, não é? E também nem tão revolucionária eu sou assim. Eu não sou nada, eu sou uma pessoa que reclama os meus direitos. De Roda Viva, da peça que aconteceu esse sequestro, para a Roda Viva de hoje, desse programa, o que mudou no Brasil, não? Sim. De Roda Viva a Roda Viva. Hoje dá para falar sem medo? Olha, eu sempre falei sem medo, eu nunca tive medo de ninguém. Minha mãe dizia se eu fosse homem, que graças a Deus que eu não tinha nascido homem, porque senão eu ia ser barra pesada, não é? Porque a mamãe conotava homem com revólver e com morte, não é? Quer dizer, a geração dela, eu já não conoto mais assim. Mas eu acho que a ditadura criou uma geração que está precisando ser informada, não é? Principalmente no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo eu não sei muito, porque eu não vivo aqui, mas no Rio de Janeiro eu acho que essa geração tem que ser informada. Nós temos que contar a história verdadeira do Brasil, porque eles foram enganados durante 20 anos, né? Norma, você acha que a Constituinte vai mudar alguma coisa? Quê? Você acha que a Constituinte vai mudar alguma coisa? Olha, eu espero que sim, mas eu acho que a Constituinte é meio conservadora, né? Norma, você tem orgulho ou tem vergonha de viver nesse Brasil de hoje? Às vezes eu tenho orgulho e às vezes eu morro de vergonha. E tem vergonha por quê? Porque quando eu ando na rua eu vejo um país de mendigos, né? É um país de pedintes, todo mundo pede, né? Eles pedem na rua, coitados, porque não tem como sobreviver. É um país reacionário, não é? Não é um país humano, não é? Do jeito que o povo está sendo tratado. E eles pedem pela televisão, eles pedem, porque eu acho
que os nossos governantes, mas não é o de agora, muitos que nós tivemos. Eu nasci durante o Getúlio, eu nasci em 35, né? Então eu acho que o Brasil é um país mal governado e o povo mesmo, ele não sabe ainda reivindicar os direitos dele. Agora que está, né? Tem Lula, tem 1000 pessoas aí berrando, né? Mas o povo brasileiro, ele é muito, muito dócil, né? Ele fica dizendo, Deus dará, Padre Cícero dá. Não, vamos respeitar o Padre Cícero e Deus, mas se você não for à luta, ninguém vai te dar nada. Eu acho que também não adianta só dizer assim, os governantes, porque aí fica uma coisa meio, né, paternalista. Eu acho que a gente tem que ir lá ganhar o que a gente quer também. Eu morro de vergonha de ver essas crianças na rua pedindo, é velho pedindo, é racismo, Norma. Você não tem vergonha? Às vezes sim. Mas entrevistar é você. Norma, por falar em vergonha, o Sarney te ajudou a fazer o filme, né? Você era a favor dos 4 anos ou dos 5? Olha, você quer saber uma coisa? Eu não era a favor de nada, para falar a verdade. Porque eu estou muito distante de política. Eu não estou acreditando mais em política. Eu espero só que com os 5 anos ele consiga fazer alguma coisa legal. Mas eu estou muito... Eu não acredito mais em... Esse programa, é terrível Norma. isso. Não é? Mas eu ainda vou acreditar outra vez, tá? Eu acredito só em movimentos ecológicos, em outras coisas. Esse programa está sendo visto no Piauí. Você acha que nós temos alguma coisa a dizer para o Piauí? Eu não conheço o Piauí, eu sei que o Piauí é pobre demais, né? Nós estamos falando disso, né? Nesse momento, nos últimos 5 minutos, estamos falando de pobreza e de vergonha, né? Não sei o que dizer, mas Norma, que o Piauí comece a gritar, né? A reivindicar os direitos deles. Porque pelo menos o Piauí não tem um presidente, o Maranhão tem, né? Pois é, mas o Rio de Janeiro teve um presidente péssimo. O Ricardo Couto, por favor. Norma, na época da ditadura militar, na época do teu exílio, o grande sonho de quem estava fora do Brasil era voltar para o Brasil, né? E hoje, na nova república, o grande sonho da classe média brasileira, segundo todas as pesquisas publicadas recentemente, é ir embora do Brasil. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu acho que são os problemas econômicos, mas eu sou contra isso. Eu fui amiga de um homem chamado Alan Aptekman, que era filho de um exilado russo e que era um exilado russo bem-sucedido, tá? Economicamente bem-sucedido. E ele, antes de morrer, ele disse para o Alan, por pior que esteja o teu país, nunca imigre, porque tem uma palavra que se chama estrangeiro. Você é uma pessoa estranha, não é? Então eu acho que a gente tem que lutar aqui mesmo, viu? Você que já viveu fora pode contar para quem está querendo ir embora, que é muita gente, como é que é isso aí? Ué, eu não posso dizer que eu fui mal sucedida, né? Quer dizer, eu fui bem sucedida na minha carreira e fui mal sucedida, mas eu era estrangeira. Então, como é que é isso? Ser estrangeiro é ser estranho, não é? Não é a tua língua, você também não pode de repente dizer assim, olha, vai pra... Porque não é, você está na casa dos outros, não é? É duro, viu? Norma. Eu tenho o maior carinho com imigrante. Meu pai é imigrante, meu pai era imigrante, né? Eu sou filha de imigrante com um brasileiro. Se o seu pai não tivesse imigrado, você não estaria aqui, seria uma pena. Muito obrigada. Mudando um pouco de assunto. Eu quero acabar de ler isso aqui, que eu estou zangada com essa história. A Denise Gente, Viana, vai ter muito tempo. Muito tempo aí. A Denise Viana, do Jardim Celeste, pergunta, gostaria de saber sobre a carreira de cantora e por que não grava mais e se pintasse uma música que fizesse sua cabeça, você gravaria novamente. Faço essa pergunta porque tenho saudades da época em que você era cantora. O Marcos Melo de Perdizes também pergunta onde está aquela sua voz linda. Por que você não canta mais e não volta a trabalhar em teatro, interpretando papéis como Madame Cleci na peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, onde você estava magnífica? Porque eu estou ficando saudosista. É porque em teatro não tem mais o Zimbinski. Porque em teatro, o teatro que está se fazendo agora não está me interessando. Não é? Eu trabalhei com o Vitor Garcia, trabalhei com o Cherrot, trabalhei com o Zimbinski, trabalhei com o Emílio de Biasi, trabalhei com diretores ótimos, a Gilda, que dirigiu Os Convalescentes, e esse teatro que está se fazendo agora não está me interessando muito. Você acha que o Brasil não tem hoje bons diretores de teatro? Eu acho que tem. O que eu acho é que não tem espaço para eles trabalharem. Você vê o Zé Celso, né, que não tem espaço para trabalhar.
E eu acho que o público mesmo está viciado já esse teatro que está aí, né? E cantar? Cantar, eu confesso que eu fiquei traumatizada, porque o primeiro disco que eu fiz foi arrasado pelo Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, que todo mundo acha ele divino, eu não acho. E ele arrasou o meu disco e eu fiquei meio traumatizada. Depois eu gravei em 75 e fiz trilha sonora, cantei nos Estados Unidos, né? Gravei 2 discos nos Estados Unidos com um programa que eu fiz para a NBC Paramount, chamado The Cat Burglar. E cantei 2 músicas brasileiras que fez muito sucesso. E eu acho que também cantar, eu tenho que me dedicar a isso. E eu me dediquei ao cinema, não é? Por causa do meu trauma dos anos 50, que eu gravei meu primeiro disco em 59, eu segui a carreira onde estavam me fazendo mais carinho. Porque eu não nasci para apanhar, eu quero muito carinho, né? Pois é, você falou agora que não nasceu para apanhar, quer carinho. Você picha muito as pessoas que criticam você e elogia muito as pessoas que elogiam. Não. Você não estaria sendo intolerante? Não, absolutamente. Eu não estou pichando a crítica. Você não me entendeu. Eu acho que a crítica é construtiva. Eu tô aqui revidando uma crítica que não é construtiva, que é só um vômito de fel. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Você disse, Norma, que a crítica eu não picho escreveu... a crítica, muito pelo contrário. Eu acho que a crítica me ajudou a evoluir muito nesses meus anos todos de trabalho, né? Só que eu acho que tem certas pessoas que escreveram coisas que não são justas e eu tenho que Você leu reclamar. alguma crítica desabonadora sobre o Pagu? O silêncio é reacionário. O Brasil está desse jeito por causa do silêncio, entendeu? O silêncio você acha que é alguma reacionário. crítica, você não viu nenhuma crítica que falasse mal de Pagu, que você considerasse uma crítica bem feita dentro desses padrões que você reclama? Ninguém falou, quem fez crítica bem feita não falou mal da Pagu. Ele analisou o que eu fiz, tá? E quem falou mal da Pagu não fez crítica, porque não é crítico, não é? Crítico é Edmar, crítico é o Eli, crítico é o Ronaldo. Não é que eu leio lá e digo, tinha razão, pois é. Entendeu? Agora, esse fel que jogam por aí, isso não é crítica. E olha, e depois tem mais uma coisa. Eu fiz esse filme para o público. E o público está indo. Aí, se eles gostam, vão. Se não gostam, não vão. E o filme vai dobrar a 5ª semana. É o boca a boca. Não é? Alguma coisa ele tem. Né? Luiz Fernando, imediato, por favor. Crítica é outra coisa, não é? Vomitar a sua inveja e seu ódio, não é? Eu não estou esculhambando crítica, não. Estou esculhambando quem não é crítico e que está falando absurdos, né? Absurdos. Mas, Norma, uma coisa é você... Essa coisa da crítica... Isso é muito relativo, né? Às vezes você não gosta da crítica porque o crítico não gostou do seu trabalho. Não, mas eu não tenho esse esse voto, não. Ouvindo, assistindo essa entrevista, não fica achando que você está reclamando da crítica só porque a crítica não gostou de um filme do qual você, obviamente, gosta, um filme que você ama. O que são essas coisas horrorosas, esse fel que te magoa tanto? Você podia dar um exemplo? O que você acha? Não me magoa. Você sabe o que eu acho? É que eles estão enganando os leitores dos jornais deles. Mas dá um exemplo de uma crítica horrorosa. Dá um exemplo assim bem específico. O que tá aqui escrito. Você quer ouvir? Ninguém quer ouvir a minha carta? Não, vamos esteja à vontade. Vamos ouvir se você tem mais algum trecho que diga a respeito esse da pergunta senhor imediata. aqui que se chama... Bom, eu termino isso num instantinho, tá? Eu estava onde? Eu nem me lembro mais onde é que eu estava, porque eu não guardo rancor. Né? Não guardo rancor. Vamos brigar um pouquinho, daqui a pouco faremos as pazes, né? Bom, aí agora tem o Campos, né, que está dizendo que o roteiro é dele. Não é, né? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não li o teu livro. Não li o teu livro, entendeu? Eu tenho parte nesse roteiro, escrevi várias coisinhas no roteiro, né? E eu acho que a Folha Ilustrada também me mostrou, assim, a pretensão do Geraldo Carneiro. Eu estou achando ele pretensioso, né? Ele disse que não viu o filme porque não acompanhou mesmo e não sabia o que tinha dado. Olha que pretensão. Será que ele é mais inteligente do que eu, ou mais talentoso do que eu? Não é? Então, a Folha de São Paulo está me esclarecendo muita coisa, tá? Outra coisa, aqui está a crítica, quer ver? Sticer, eu nunca ouvi falar nele. Ele não fez crítica. Ele ficou falando mal do cinema brasileiro, entendeu? Então, ele diz que o cinema brasileiro está envolvido em escândalos. Não é verdade.
A Folha de São Paulo é que faz escândalo com o cinema brasileiro. O cinema brasileiro não está envolvido em escândalos, entendeu? A Folha de São Paulo fez o escândalo da Márcia, fez o escândalo da Sidéria, utilizou a Sidéria numa projeção que eu, democraticamente, deixei a Folha de São Paulo ir com a Sidéria, porque se eu quisesse eu teria dito, não, a Sidéria vai sozinha, sem jornalista, entendeu? A Folha de São Paulo fez isso. E como a Folha de São Paulo agora está querendo fazer outro escândalo com o Campos, não é? Então, esse cara, ele fala do meu filme dizendo o seguinte, que... Para que o telespectador entenda, senão vai ficar uma salada danada, era bom explicar o que o Augusto de Campos... Não, o Campos disse que o roteiro é dele e... Bom, a Márcia fez pesquisas, eu não sei nem se ela pesquisou em cima do livro dele. Ele publicou quando o livro dele? Em 82, não é? Foi acho que 82. Mas também, se ela pesquisou em cima, também era um livro de pesquisa. O livro dele não é um romance, não é um roteiro de cinema. Mas essa coisa aqui eu não quero nem entrar no mérito disso, porque isso daí se resolve de outra forma, não é? Mas a Folha de São Paulo, ela fez o Sticer falou do filme, um filme pobre, uma adaptação pobre. E daí? O que é isso? O que é isso? Só para fazer um esclarecimento aos telespectadores e à Norma. Eu acho, olha, que tem certos jornalistas e certos críticos que têm uma misoginia profunda, entendeu? Aliás, eu trouxe uma garrafa de champanhe para estourar aqui simbolicamente, para comemorar a queda da misoginia hoje a partir desse programa, entendeu? Tá. Apenas para esclarecer os telespectadores que a produção do programa convidou um representante da Folha de São Paulo para participar do Roda Viva de hoje. Que bom que ele não veio. Eles se recusaram a comparecer. E fazer também uma pequena autocrítica em relação à telespectadora Célia de Souza de Pinheiros, que protesta por não haver, para entrevistar uma mulher polêmica, falta uma entrevistadora. Aliás, eu reclamei isso no começo do programa. E há mais duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer, que tem mais ou menos o mesmo enfoque, da Maria Aparecida Neuberg. Pois não, eu queria registrar também o meu protesto, que eu não tenho uma entrevistadora, mas tem por favor, um jornalista. A revista L, por favor. Pois então, eu sou um jornalista e represento uma revista feminina. Está não está tão desfalcado assim. A representação do jornalista, do nosso amigo. Olha, posso ler mais uma coisinha? Hoje eu estou com vontade de ler. Isso daqui é para o Rudá e para o Kiko. O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro fez uma moção ao filme Pagu, né? Ele diz: propõe à mesa diretora, na forma regimental, consta dos anais dessa Casa de Leis, um voto de congratulações à atriz Norma Benga pela direção do filme Eternamente Pagu. No momento em que a mulher ocupa a passos largos sua posição na sociedade, Vossa Senhoria, através da arte, imortalizou Patrícia Galvão, Pagu, e a fez perpetualizar-se dentro da memória do povo brasileiro. Homenagem sincera à sua pessoa e toda a equipe que participou dessa obra. Parabéns. Isso daqui é para você, Kiko, e para você, Rudá, tá? Obrigado. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e o programa Roda Viva volta dentro de instantes. Até já. Voltamos com o programa Roda Viva, que esta noite está entrevistando a atriz e diretora de cinema Norma Bengel. O Sérgio Lhamas tinha uma pergunta a fazer, um pouco antes do intervalo. Norma, por favor, Sérgio. No bloco anterior você falou em carinho, falou em ecologia. E na década de 60, Brigitte Bardot era um grande sucesso no mundo todo. Você, um grande sucesso no Brasil. Ela ficou nua, você ficou nua. Hoje a Brigitte está cuidando de animais, todo mundo sabe disso. E tem uma paixão violenta, tem 60 e tantos gatos, etc. Você, como é que você traduz o seu amor à natureza? E o que você acha que deve ser feito de imediato? O que deve ser feito de imediato?
Primeiro botar mais guardas, né? Não tem guarda. Você vê agora esse negócio, essa matança dos leões marinhos, né? A tiro, é uma vergonha que faz aqui. Eu não sei o que tem que ser feito. Eu acho que o Partido Verde é que tem que fazer isso. Agora a Brigitte Bardot entrou na pergunta. Ela está fazendo um trabalho em cima disso. Você pretende canalizar suas forças para isso? Não, porque... De alguma forma, um filme? Não, porque a Brigitte Bardot tem toda uma estrutura governamental, né? É o governo da França que interessa. Mas que você ela não poderia, faça como Norma Bengel, lutar por alguma coisa aqui no Brasil? Eu sozinha? Ué, seria um bom começo. Você Tem um partido sem verde. nenhuma provocação, você pode voltar ao presidente da Mas o República outra Partido vez e Verde pedir tem a Luluca. que ele dê recursos Tem aí. a Lucélia. A Lucélia é foguinho, eu adoro Você ela. acha que o cinema, ou qualquer outra expressão artística, de uma maneira geral, não pode ajudar a conscientizar, não só a nível ecológico, mas a nível político? Eu acho. Eu quero fazer cinema. Eu nunca vou fazer um filme reacionário. O doutor Bivar, por favor, queria fazer uma pergunta. Ô Norma, você filmou a Pagu. Quais outras mulheres brasileiras que te passam pela cabeça, assim, que você gostaria de repente trabalhar em cima dela, né? Um filme. Não sei. Nós estamos fazendo pesquisa sobre uma mulher do Maranhão, Ana Jansen, que tem 1000 lendas em torno dela. Uns dizem que ela era ótima, outros dizem que ela era racista, que ela era isso, que ela era aquilo. Então nós estamos pesquisando e ainda não sei quem é ela. Então eu não estou apaixonada por ela porque eu não conheço. Estamos fazendo, a Lúcia Romeu está fazendo uma pesquisa sobre a Tarsila. Mas agora eu vou fazer um filme que já está decidido, que eu não posso dizer qual. É sobre uma mulher ou sobre um homem? Não. Você só pensa em fazer filme sobre mulher? Ah, bobagem. Bandeou-se. E a mulher Eu não tinha Norma responder, Bengel? né, gato? E a mulher Norma Bengel, quem é hoje? Não sei. Dá umas dicas. Eu não sei. Eu sei, você nunca fez operação das poucas atrizes, né, da tua geração. Ah, mas vou fazer, viu? Porque eu não estou gostando muito da minha cara. Eu ainda não fiz, mas vou fazer. Porque eu estou já grilada com o negócio aqui, já estou... Vou fazer. Dia 14 eu vou lá no Pitanguinha. No intervalo você estava dizendo que a gente está muito tímido aqui, né? Então eu criei coragem de fazer uma pergunta que não é muito simples, mas eu tenho vontade de fazer. Você foi o grande símbolo sexual brasileiro, né? De uma geração inteira que é a minha, né? Queria saber como é que é, na tua cabeça, envelhecer como símbolo sexual, que é inevitável. Primeiro, né? eu não estou envelhecendo, eu sou jovem. Eu acho que a gente só começa a envelhecer a partir de 65 anos. Quer dizer, envelhecer, boa notícia pra mim. envelhecer fisicamente. Eu não estou envelhecendo, eu sou super jovem, né? Quer dizer, eu não tenho 20 anos, eu sou uma mulher jovem, une jeune femme, né? E não me sinto nem com esse problema. E depois, pela minha própria cultura, eu acho que envelhecer é uma coisa tão bonita, né? Eu fico olhando a minha tia, que tem 84 anos, eu fico olhando ela, é super bonitinha ela, é toda enrugadinha. E eu também quero ficar assim, feita aquela alemãzinha, super linda. Mas eu não estou envelhecendo. E depois também eu nunca liguei para esse negócio de símbolo sexual, eu nunca levei a sério. O problema era de vocês, né? Qual que é o grande símbolo sexual brasileiro hoje, Norma? Tem tantos. Dá um. Né? Certo. Tem tantos, tem... Quem é a tem Norma Sônia Bengel de Braga, hoje? tem eu ainda sou. Então você dirigiria um filme com a Sônia Braga? Ah, não sei. Não sei. Eu até pensei nela para Pagu, depois dispensei rápido. Por quê, não? Dispensei porque ela estava nos Estados Unidos, né? Estava batalhando lá, agora fez um filme com o Roberto Redford. Né? Eu não ia competir com o Roberto Redford, porque ela não vinha mesmo. Norma, voltando àquela história... Mas se ela viesse, eu acho um luxo ela. Voltando àquela história do sex symbol, da mulher bonita, desejada. E você mesmo disse que o cinema é uma coisa muito misógina, muito manipulativa, quer dizer, a beleza representando o capital. Você, como uma mulher bonita, para fazer essa carreira toda, você teve que dizer muitos nãos? E alguns desses nãos que você disse, provavelmente prejudicaram a sua carreira? Nãos a produtores ou a diretores? A produtores, a diretores. Prejudicaram. Acho que sim. E continua. Você se lembra de um mais importante que você tenha dito não? Tantos. São evidentemente inesquecíveis. O preço da minha liberdade é caro. Normal, um instante. Super caro. Você já pensou sobre isso? Teve um homem que queria se associar ao Roberto Adjad, que fez a Condessa Descalça, e ele ia só me produzir com grandes diretores, e
Mas aí eu tinha que casar com ele, né? Normal. Eu não queria, eu quis casar com o Gabriel, que era bonitinho demais. Poxa, o gatinho, bonitinho. Falou-se aqui, traçou-se assim um paralelo, né? Entre a sua carreira e a da Brigitte Bardot, né? E eu lembro que um dos teus primeiros filmes foi uma caricatura que você fez da própria Brigitte Bardot. Era. Né? Eu queria saber o seguinte, eu sou teu fã desde os tempos do teatro de revistas, né? Eu já sou, né, seu fã há mais de quase 30 anos, né? Então eu me lembro bem que de repente você estava no teatro de revistas, você estava na Casa Canadá, aliás, manequim de uma beleza profunda, elegância sensacional, e aí você passou para o cinema. Como é que foi essa passagem? Ah, vou contar, é bonitinho. Então. Quando eu era menina, eu ia ao cinema, né? Eu adoro cinema. Então eu chegava em casa e imitava todas as atrizes. A Esther Williams eu ficava no chão nadando, assim, imitando ela, né? Aí cantava, o espelho era o meu Ricardo Montalbán, aí ia ver também as comédias da Atlântida, né? As chanchadas. E aí eu dizia, eu quero ser uma artista, eu tenho que ser atriz. Eu cantava, Em 54, teve um teste para Miss Cinelândia. Então, eu fui. Cheguei lá, era o Sil Farney e o diretor era o Manga. Eu nem tinha vestido, quem me emprestou o vestido foi a Helena de Lima. Me emprestou um vestido lindo dela. Eu vi outro dia na Cinelândia. todo coisinha. Aí eu fui fazer o teste. Cheguei lá, eu não sei se eu já tinha um temperamento um pouco dramático. Quando eu falei a primeira frase, o Sil Farney riu. Eu falei, não estou agradando, né? Ele riu. Bom, o teste foi feito e tinha uma outra menina que se chamava Inalda. E ela fez o teste também e ela ganhou. E o prêmio era fazer um filme. Ela ganhou, fez o filme e casou com o Manga. E está casada até hoje com o Manga? Ainda? Não. Não, já era. Aí, aquele teste deve ter ficado lá na Atlântida, né? Bom, 54, aí eu fui trabalhar no show das Emancipadas com Caribé da Rocha, no Copacabana, né? Que eu era menor, não podia e teve que emancipar. Aí fui para Casa Canadá, eu tinha que trabalhar muito, né? Porque eu era rimo de família, né? E então eu trabalhava de dia, de noite, de tarde, eu não tinha sossego, só trabalhava. E em 59 eu gostava de fazer caricatura. Então eu imitava a Jane Mansfield, botava 5 seios aqui, 5 aqui, botava perucas, e o Machado me dava força para esse meu lado, né? E o Manga foi lá e viu. Também viu o teste, não sei o que deu na cabeça dele, que ele perguntou se eu queria fazer a sátira da Brigitte. Eu fui fazer. E na realidade eu nem satirizei a Brigitte, eu satirizei o Manga. Porque o Manga ficava atrás da câmera e fazia... Aí eu falei, eu vou imitar ele, né? Porque aí eu vou tudo. Imitei e o filme é ótimo, né? Eu nem pensava na Brigitte Bardot, eu olhava o Manga atrás da câmera. É o homem do Sputnik? Ele fazia tudo ali atrás, rapaz. Eu imitei o Manga. Esses diretores são loucos. Ô Norma, o telespectador João Luiz Gago Batista, do Ipiranga, ele disse que você abriu um processo contra o cantor Mick Jagger por sua atuação no videoclipe que ele gravou no Brasil. Foi. Pergunta como é que está esse processo. Eu não está porque eu tenho que contratar um advogado em dólar. Então eu desisti. Quer dizer, se o Mas filme qual é o motivo do processo? O motivo foi o seguinte, o Mick Jagger, ele ia fazer esse filme nos Estados Unidos, ia custar 4 milhões de dólares. Aí ele resolveu vir para o México, que ia custar 2 milhões de dólares. Aí ele resolveu vir para o Brasil e fez esse filme. Eu fui contra esse filme por 400 mil dólares. Sacanagem, né? Bom, e aí, essas equipes maravilhosas, que são os técnicos de cinema no Brasil, né, fizeram o filme para ele em um mês. Eu nem queria trabalhar com o Mick Jagger, não. Ele que viu uma fotografia minha, ficou lá tarado atrás de mim, me disse que eu era o creme de la creme, aquelas coisas de high society, e acabei indo. Né? Fui, fiz, foi ótimo, ele é um super profissional, foi genial, mas eu fiz um clipe. Eu fiz um clipe de 3 minutos, que era a música que puxava o disco, She is the Boss. E eu fazia uma coisa meio Bárbara Stanwyck, de chapéu, de chibata, uma coisa bem engraçada. Mas eu estava desconfiada, eu disse, mas clipe, como eu não entendo direito de clipe, ele disse, clipe não é com vídeo? Não, agora os clipes são feitos com câmera 35. Eu disse, bom, tudo bem.
E aí começou a aumentar o meu papel, rapaz. De vez em quando o diretor dizia assim, vem cá que nós vamos fazer um close. Eu vou te fazer uma grande estrela internacional. Eu ri um pouco do diretor. Ele não me conhecia, né? Eu achava ele engraçado. Aí eu dizia, tá bem, thank you. E foi ótimo. Aí eu tô crente que é um clipe, quando eu vejo, o Mick Jagger fez um longa-metragem por $400 mil, que estreou no estrangeiro, e nós ganhamos, nós atores brasileiros que participamos do filme, e os técnicos, nós ganhamos para fazer um clipe. Esse virou um longa-metragem, sim, que ele estava em junho do ano passado. Você viu? Estava no Festival de Munique, eu vi o filme lá. E a direção do Julian Temple, né? Esse direção do Julian Temple. Quer dizer, pagou para um clipe, fez o clipe, ganhou o clipe, fez um disco, fez um longa. No Brasil não passa, porque eu quero que passe, mas ele vai ter que pagar o que ele me deve como um longa, né? Não é justo, ele é trilionário, isso é sacanagem. Você falou no Festival de Munique, eu tenho uma notícia para dar para o Sérgio Bianchi. E espero que seja essa notícia verdadeira, porque eu estava lá em Cannes e fiquei até super contente, porque teve, acho que ele é diretor do Festival de Munique, que me disse que o filme brasileiro que ele tinha mais gostado era o Romance e que ele ia convidar para Munique. Eu tenho a mesma opinião dele. Mas você falou em diretores, você falou no manga, a gente falou do Julian Temple. Quem são os melhores diretores que já dirigiram você? Os melhores ou os piores? Os melhores. E os piores também, por que não? Os melhores. Olha, eu gostei de trabalhar com todos os diretores que eu trabalhei, porque foi minha experiência mesmo. Agora, eu tive minhas paixões, né? Eu tive minhas paixões. Dos brasileiros, eu gostava de trabalhar com Glauber, porque a gente quase não se falava mais, a gente já se entendia, né? Na Idade da Terra. Gostei de trabalhar com Guerra, gosto de trabalhar com Sarraceni, o Walter Cury é minha paixão, adoro trabalhar com ele é super gentleman. E lá na Itália eu gostei de trabalhar com Giuliano Montaldo, o Latuado é um pouco histérico, o Montaldo eu adorei, adorava ver o Visconti filmar, o Mauro Bolognini, não trabalhei com ele. Com quem que você não trabalharia nunca mais? Com o diretor surdo italiano que eu trabalhei. Eu fiz um filme horroroso chamado Homem de Toledo, estava precisando de dinheiro, não disse não. O miserável era surdo, era terrível. Quem era o nome dele? Sabe que eu não me lembro? Tem umas coisas na minha vida assim que eu apago, né? Eu sei o nome do filme, mas não sei o nome do diretor. Juro, eu estava super dura, eu não pude dizer não. Quem era o galã do filme? Com quem você contracenava? Também não lembro, apagou. Não. Eu sei que eu era uma árabe, olha a loucura. Qual era o nome do filme? O Homem de Toledo. O Homem de Toledo. Eu estava super bonita, um cabelo maquiada, bem escura, mas o maldito era surdo. Era a Vida de El Greco, uma coisa o nome assim, do diretor era a Vida de El Greco, o pintor, não era? esclarecimento, Edmar. Era um pouco, mas era um filme de 10ª Você categoria. riscou mesmo da memória. O Mocinho Japiaçu, por favor, tem uma pergunta para você. É que no esforço de reportagem, eu descobri o nome do diretor, chama-se Eugênio Martim. Eugênio Martim? Isso, está aqui. Esse aqui é o Homem de Toledo, está aqui. Ele é o surdo. O nome? Mas esse Eugênio Martins não é o que fez o Fendra? Eu já não sei mais. O Homem de Toledo, Eugênio Martim. É o Eugênio Martins. Então é o surdo, não é esse? É o surdo. Conta pra gente uma coisa. Você tá reparando que você tem um humor muito bom, apesar de tudo que já passou na vida da bronca com alguns críticos, né? Imagina. Você tem mostrado aqui nos últimos programas que eu vi o mais bem-humorado. Qual é a receita para ter bom humor nesse país hoje? Acho que muita gente gostaria de saber. É ter nascido da barriga da minha mãe. A minha mãe era uma mulher super bem-humorada. Você sabe que ela estava doente, eu dizia, mamãe, pelo amor de Deus, não faz isso, não morre, como é que eu vou ficar? Eu sou filha única. Ela ria, ela está com medo que eu vá abotoar o paletó e ria. Você entendeu? Minha mãe era uma mulher linda, né? Eita, sorriso bonito. O bem-humorada, eu não sou rancorosa. Na sua vida... Não quero ficar rancorosa, as pessoas rancorosas são muito feias, né? Mas você é feminista ou não? Eu sou. Sou. Agora, feminismo aqui é palavrão, né? Feminismo é sinônimo de sapatão, de não sei o quê. Eu perguntei porque você disse rancorosa. E normalmente costuma dizer, você é feminista rancorosa. Às vezes você não é rancorosa. Não, mas não existe feminista rancorosa. As mulheres estão reivindicando os direitos por falar delas. nisso, o Milor Fernandes disse uma vez... mas o Milor é super misógino, né? Não, mas eu só vou falar uma frase que ele disse. O Milor disse que o melhor movimento feminino ainda é o dos quadris.
O que é que você acha dessa frase? Eu acho engraçado. Né? Eu não resisti. Bom, você falou agora há pouco da sua mãe, que gostava. Você falou agora há pouco da sua mãe, que você gostava muito dela. A minha mãe é super linda. E o seu pai alemão, como é que era, hein? Era daqueles que te batia, papai? Que fazia malvadeza? A única vez que ele me bateu, ele me deu uma palmada na bunda, menino, ficou vermelho, e aí eu dormi, né? Dormi de raiva dele. Porque era assim, ele tinha que me dar dinheiro para ir ao cinema e ficava me sacaneando, me dava 10 e eu lá para namorar, né? Aí ele estava deitado, eu estava na cama e fiquei com raiva, bati com o pé no encosto da cama e a cama desarmou. E ele caiu, ficou zangado e pau. E quando eu acordei, ele estava chorando em cima da minha bunda, passando manteiga. Meu pai não me batia, meu pai falava comigo, meu pai me educou muito bem. Meu pai era um dandy, sabe? E um homem muito sofrido também. Papai fez a Primeira Guerra Mundial e migrou para a Argentina e depois para o Brasil. Meu avô era afinador de pianos e meu pai também afinava pianos. E ele era muito sofrido. Papai não acreditava mais em nada, né? Todo mundo que faz guerra não acredita mais em nada. Norma, ali, antes do programa, você vinha caminhando para cá e eu vim do seu lado e eu vi que o seu rosto estava alegre, iluminado, você estava muito bonita. Você entrou aqui... E agora eu estou horrorosa? Não. Mas você entrou aqui, começou a falar do filme e ficou tensa, ficou com o rosto enrugado, cheio de ira. E eu senti um certo amargor. Agora você está bem humorado. Aí de repente me dá vontade de te perguntar o seguinte... Se eu virar as costas. Você é feliz? Aí me dá vontade de perguntar, você é feliz? Às vezes sim, às vezes não, Já pensou se eu fosse feliz o tempo todo, coisa chata? E há uma meia hora atrás o Ricardo Costa ele te perguntou sobre coisas violentas, amargas da sua vida, como o exílio, como o sequestro, e você fugiu da pergunta. O que é que mais te magoou na vida? O que é que mais te fez sofrer? Não sei, não tenho mais, né? Mas você não quis falar direito do sequestro. Aquele sequestro foi terrível, né, Bivar? Que absurdo. O que eles te perguntavam? Eles te perguntavam Até coisas? Hoje eu não entendi essa história. O que eles te perguntavam? Eu queria tanto que alguém me explicasse. Não Você veja, foi torturada? parece que publicou um negócio aí e eu não li. Houve tortura? Não me torturaram, imagina. Eles não tinham coragem, né? Só torturava as pessoas. Que tipo de pergunta eles faziam, não? Você falou do interrogatório. Eles perguntavam quem eram os comunistas do teatro. Sei lá, eu nunca perguntei a ninguém. Se o senhor soubesse, também não dizia, né? Assim, muito prazer, o senhor é ator, o senhor é comunista? É uma coisa meio esquisita, né? E perguntavam coisas, falavam que o Flávio Rangel era um louco. Falavam coisas horrorosas. Que o Geraldo Vandré ia morrer, né? Aí pediu para eu cantar a música do Geraldo. Eu falei, eu não sei, coronel, é tão grande que eu não me lembro. Eu só sei o refrão. O refrão todo mundo sabia, né? Aí eu falei, eu não sei. E o senhor sabe ser? Ele cantou inteira. Você lembra o nome do coronel? Aprendendo, não? Eu lembro. Quem é? Você é danado, hein? Eu vou falar porque saiu na Não Veja outro dia. Elvésio Leite. Isso durou quanto tempo, não? 48 horas. Te levaram para onde? Lá pro Doicode. Não era Doicode ainda, era Pique. A Norma foi levada de São Paulo para o Rio. Num Fusca, me sequestraram. Né? E depois, sabe que eles são atores, rapaz? Eu tinha que saber. Você não quer escrever uma história comigo, você que escreve? Vamos fazer. Olha, eu tinha que escrever, porque foi um negócio todo teatralizado, né? Era super teatral. Porque, olha, eu vim do Rio, eu ia sempre no fim de semana lá para ver minha casa, como é que estava, minhas coisas, minha mãe, essas coisas. E aí, vou pro hotel, eu estava no Hotel Amália, um hotel pequenininho que tem aqui na Xavier Toledo. E aí telefonaram para mim e disseram assim, Norma, aqui quem está falando é o Miranda, o secretário do Paulo Tran. Eu sei, com diálogo e tudo, olha, é fácil escrever. Aí eu disse, Miranda, você está com uma voz esquisita, onde é que você está? Ele disse assim, eu estou aqui no banco, na rua, tem 1º de abril, né? 7 de abril, eu estou aqui na rua 7 de abril e estou num banco, eu preciso falar com você. Eu falei, num banco agora, às 8h30 da noite? Ele falou, que hora você vai pro teatro? Eu falei, eu acho que você não está bem da cabeça, você sabe muito bem que eu estou saindo agora. Blum, desligaram. Aí eu ligo para Emílio de Biasi, não foi?
e digo, Emílio, eu acho que vão invadir nosso teatro hoje, porque alguém ligou aqui e eu acho que foi um trote. Aí ele fez, paranoica, paranoica. Mulher não é paranoica, paranoia é uma doença do sistema. Bom, e aí eu fiz, Emílio, eu não sou paranoica. Alguém fez isso. Será que foi a turma da Regina, né, que tinha um teatro? Tinha todo mundo hospedado no mesmo hotel. O grupo do Paulo Otran. O grupo do Paulo Otran. E nós começamos a telefonar para os atores. Vocês fizeram isso? Não, 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 não. Aí eu falei, bom, me vesti. Eu ia jantar com o Daversa, que ia me apresentar um gato lindo. Botei mini saia, botinha, super bonitinha. Aí quando eu vou saindo do hotel, eu vi uma coisa fazer assim. Foi uma coisa que... Aí eu não entendi direito, eu fiz... Mas eu não sou covarde, né? Aí eu fui, andei, dei minha chave. Quando eu botei o pé na rua, foi assim, pum! Aí pronto, foi bofetão. O Emílio também foi me buscar. O Emílio, o Paulinho, não é? o Bianco, né? Aí os caras eram tão grandes e tantos que eles fizeram assim no Emílio. Pá, um peteleco. E Emílio desceu de bunda aquela rua toda. Foi parar lá embaixo. E o homem tinha um cachimbo, não mexia o cachimbo. Aí me botaram num carro e me levaram embora. Pro Rio. E eu só dizia assim, o público está me esperando, eu tenho que ir para o teatro, seja gentil. Gentil nada, você vai para o Rio de Janeiro. E aí me levaram embora. Ô, Norma, Foi horrível. então vou registrar aqui primeiro a queixa do telespectador Marcos Juarez, do Tucuruvi. Ele se queixa que o programa está muito rasgação de seda, muito promoção Ai, você quer que ele me bata? Então eu vou fazer aqui uma pergunta de 2 telespectadores sobre o mesmo tema, voltando um pouco ao filme Pagu, é da Regina Santos de Pinheiros e Maria Aparecida Neuberg, de Cerqueira Seda. Sim. Novamente eu disse que Pagu é a visão dela, da personagem. E critica o fato de você não ter feito uma pesquisa consequente sobre o filme. Então, a Maria Aparecida pergunta se você com isso não está deturpando a história da mulher Pagu. E a Regina pergunta ainda o que você acha da crítica da Marta Suplicy ao filme na Folha da Tarde, onde ela cumprimenta, mas afirma que teve um roteiro falho por falta de pesquisa e que Pagu não foi bem retratado. O problema da Marta, né? Um problema dela, ela vai, faz a pesquisa e faz o filme dela, né? Agora, eu continuo dizendo que a arte é livre e essa é a minha visão do Pagu. Eu não quis fazer um filme biográfico e não fiz. Ué. Mas na medida que você está lidando com um personagem histórico, não há esse problema de repente você deturpar a história de uma pessoa que teve importância? Mas por que eu tenho que contar a história tintim por tintim? Eu contei do modo que eu soube contar, é o meu modo. A arte é livre, gente. Isso é, a arte é livre. O meu filme é um noturno de Chopin, tá? É um noturno. Não sei por que as pessoas reclamam tanto da falta de pesquisa, quando o filme tá fidelíssimo à vida da Pagu. É, super fidel. Não tem Fidel nada. Fidel Quer dizer, a vida da Pagu era uma coisa tão grande que não dava pra tudo. Sou meio anárquica, viu, gente? Eu também acho. Eu não sei o que inventaram que não é a vida da Pagu. É a vida da Pagu, gente. Norma, saindo um pouco de Pagu, você já falou... Olha, não deixe de ver o Pagu. Belas Artes e Metrópole. Você falou já 2 vezes em Gatinho, Aliás, Gatão. vai para Santos terça-feira e Brasília dia 16. Você já falou 2 vezes em Gatinho, Gatão. Como que é hoje, 53 anos, a sexualidade de Norma Bem? Ela se produz ainda para tentar conquistar alguém? Como é que é? Tem namorado? Tenho vários. Mas como é que é? Você seduz alguém hoje? Ah, não sei. Se você quiser, eu posso tentar. Seria um prazer. Vamos, você é bonitão, eu gosto. Eu gosto de homem forte. Juro. Fiquei já... Aqui, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco nervosa quando eu te vi. Ah, é? Obrigado. Só posso agradecer. Juro por Deus. E quem vai decidir, espero que o coach não fique bravo. Aliás, a telespectadora Maria Tereza... Quantos anos você tem? 31. A telespectadora Maria Tereza Santos, do Alto da Lapa, pergunta qual é o segredo de você manter essa excelente forma física. São cuidados com a alimentação, ginástica, etc. Eu como legal, não como gordura, como muita verdura, muita fruta, como fumo, unha, mas eu danço, eu faço ginástica, né? E estou adorando aqueles desenhos. Norma, voltando um pouco a Pagu, ela vai ter carreira internacional? Eu não como gordura. Como é que está o filme? Olha, ele foi convidado para o Festival Taormina, lá em Paris, lá em Cannes, né? E como não existe esse envolvimento emocional que existe com a Pagu lá,
Os homens olham lá e dizem assim, é um filme profissional e emocionante. Então, ele foi convidado para Taormina, porque eles acham o filme bom, e parece que o Festival Taormina, quando o filme participa, ele automaticamente é distribuído e também vai para a Feira de Milão. Quer dizer, eu acho que o filme está sendo bem olhado lá fora. E nos Estados Unidos? Hã? Nos Estados Unidos? Olha, nos Ele tá Estados Unidos legendado eu em mostrei inglês, né? lá no Dino de Laurentiis. Ele me passou para um outro cara chamado Paul Rosenfeld, e que adorou o filme, mas a sócia dele achou teatral. Normal. Agora um assunto meio triste. Continua sendo. Normal. O Fellini é teatral, Sim, não é? é. Normal. Mas eu acho que também o americano não abre muito mercado para gente. E ele acha que o meu filme pode ser distribuído em universidades e cinemas pequenos, e que o próximo filme eu faça em língua americana, porque americano não lê subtítulo. Eu agradeci o conselho, não é? Mas eu acho que O Ricardo Couto, por favor. ele vai Norma, ter tem uma carreira pergunta normal. pra você. Tem lugar para o meu filme, tem lugar para o romance, tem lugar para todos os filmes, tem lugar. Só Né? continuando, está pago o filme já pela bilheteria de São Paulo? Ah, Rio? quem dera, que Deus te ouça, que a sua boca seja santa. E como é Mas que tá a o filme está frequência? indo bem. Está por volta de 60 mil espectadores em 3 semanas e meia. Está indo bem. E eu estou fazendo road show, né? São 4 cinemas no Rio e 2 em São Paulo. Agora eu estou só em 3 cinemas no Rio. Essa semana entra no 4º, vai dobrar a 5ª semana. Você precisa de quantos espectadores para o filme se pagar? Olha, meu filme custou tão barato, né? E agora está mais barato, porque o dólar cada vez sobe mais, não é? Aliás, você conseguiu Eu fazer com uma 200 produção mil bem- dólares eu pago o filme. pequena. Não, talvez por causa dessa receita que você teve, o filme não. As locações, Foram todas feitas no Rio. todas no Rio, por que não São Paulo? Porque não E é a minha viagem, não cidade, deu pra né? fazer Como é que nada? eu ia? Não, eu não sabia. Nada fora? Eu não sei me movimentar aqui. Eu estou lá no Hotel Bristol, aí eu falei, onde é que eu estou? Como é que eu ia fazer um filme aqui? É uma irresponsabilidade. Mas eu acho que lá foi Art Deco, Art Nouveau, está tudo lá. O trabalho do Alexandre é muito bonito. O meu filme não é um filme pobre, é um filme de ideias. O Ricardo Couto, por favor, tem uma pergunta. Não? Mudando um pouco de assunto, nós falamos de um assunto assim meio triste. A Pagu é forte mesmo, hein? Só pode se falar dela. Não, você já uma das poucas brasileiras que já votou para presidente da República, né? Você lembra em quem você votou? Uma vez só no Juscelino. Juscelino. É. E parece que a gente vai ter eleição, não sei exatamente que dia, mas está previsto aí para o ano que vem. Né? Você já sabe em quem você vai votar? Eu não tenho interesse por nenhum deles. Pelos que estão por aí, não me interessei ainda. Você já? Eu já. Quem? Não, mas você é entrevistado. Ah, mas deixa eu saber. Não, Ah, mas isso Não tem daí é nada a ver. autoritário. A gente está aqui trocando ideias. Não eu tô vou aqui- votar no Lula. No Lula? Eu precisava conversar com o Lula para ver se eu me decido por ele. Eu tenho umas coisas que eu tinha que perguntar para ele que são particulares. O que você acha do Lula? Assim, pelo que você vê do Eu acho ele um discurso dele. batalhador, acho ele um líder, né? Mas eu Mas não tenho ganha coisas seu que eu voto. discordo dele e gostaria de conversar com ele. Em E, outra ocasião e eu do falo. Ulisses Guimarães, que também deve O ser doutor candidato. Ulisses? Ah, o doutor Ulisses é super respeitoso, super respeitado. E o Jânio Quadros? Ele é engraçado, né? Bastante, né? Mas me disseram que ele está fazendo um bom governo aqui, é verdade? Eu não acho. Não? Então não tá, tá? Não sei, dizem que ele faz um governo muito bom para quem não votou nele. O pessoal que levou ele para a prefeitura está sofrendo muito. Agora, quem votou em Fernando Henrique parece que está indo muito bem. Ele calça as ruas. Eu ajudei a campanha do Jardina, Fernando Henrique aqui. Toda parte da Eu vi. cidade onde moram as pessoas, A e B, está muito bonita. Ô, Norma, Eu vim fazer a campanha do Fernando, tem mas não deu certo. Aliás, pergunta não, do mais um mas só um instantinho, telespectador? Scott, um instantinho Diga. só. Ela falou do Fernando Henrique. Eu gostaria então de lhe fazer uma pergunta em homenagem ao Fernando Henrique. Você acredita em Deus, não? Ele devia ter dito isso e resolvia aqui de uma vez. Mas eu acredito em Deus. Não é esse Deus tirano que as pessoas acreditam. Eu acredito num Deus nitiniano, no teu Deus, no Deus de todo mundo que está aqui. Mas esse Deus que inventaram, eu não acredito. Ô, Norma, por favor, o telespectador Vanderlei Zaloc, de Campinas, ele pergunta, Norma Bengel disse que não é covarde. Fazer 16 abortos é covardia ou valentia ou glória? Não é nenhum dos três, são situações que você tem que decidir, né?
Eu nem gosto muito de tocar nesse assunto, é tão privado, né, e é do passado. O telespectador José Wolff, jornalista da revista Arquitetura e Urbanismo, mora em Santa Efigênia, ele pergunta o que a mantém viva, é a crença política ou a crença mística? Você parece que tem ligações com candomblé, gosta de candomblé? Eu acho que são todas as minhas crenças que me mantêm viva, né? Porque eu era uma pessoa destinada ao assassinato cultural, né? Como houveram tantos, né? As minhas amigas, as minhas companheiras, Anéssia Rocha, Adriana Prieto, Glaucia Rocha, Leila Diniz, né? De uma forma ou de outra foram assassinatos culturais, mas foram. Se a Leila tivesse tido trabalho no Brasil na época, ela não teria ido para a Austrália, não é? E aí morreu. E eu também estava predestinada a isso, não sei o que aconteceu, que eu fui salva. Por que você, quando você... A Adriana, por exemplo, ela foi assassinada, porque ela estava fugindo de um carro de polícia que perseguiu ela e ela bateu. Isso é assassinato, né? Você disse que se exilou. Por que você voltou? O que a trouxe de volta no Brasil? Ué, eu sou brasileira, ia ficar na França? Eu vim para cá, para o meu país. Não tem nada porquê, assim. Teve uma abertura política e eu vim. Não, você mostrou aqui que você é uma mulher muito decidida, né? Tem alguma eu não, coisa eu sou indecisa. Tem alguma coisa na vida? Não, mas você sabe o que você quer e tudo. Tem alguma coisa que você se arrependa de ter feito na vida? Ou de não ter feito? Olha, quando eu estou com raiva, eu me arrependo de ter voltado para cá, porque tudo é difícil e tem muito fel, muita briga, né? Você faz um trabalho, em vez de passar um trabalho normalmente, vira uma guerra, e é guerra de dinheiro. E aí quando eu estou com raiva, eu digo assim, maldita hora que eu saí de Hollywood, você entendeu? Mas são raivas passageiras, porque tem um outro lado que você não tem nem em Hollywood, nem na França, nem na Itália, nem no diabo que eu carregue, que é esse amor, não é? Que as pessoas me dão e que eu dou às pessoas, né? Eu não sei se eu poderia viver num país onde ninguém me reconhece. Norma Bengel. Eu adoro o Brasil, eu adoro as pessoas, adoro ser reconhecida, adoro o carinho. No Rio, né? Aquela coisa meio assim, malemolente, olha lá como vai, é todo mundo íntimo, né? Aí já vira uma grande festa, né? Aqui em São Paulo, eu sinto as pessoas um pouco mais formais, mas muito honestas, né? Muito afetivas. Não, dá licença. Eu gosto de ser amada, né? Eu, por falar no Rio de Janeiro, qual é o seu relacionamento com a Rocinha? Porque a Rocinha está na moda no Rio de Janeiro. Nós estamos em guerra civil, eu acho, né? Eu vou falar uma coisa. Você tem algum ídolo na Rocinha atualmente? Todo mundo tem no Brasil atualmente um ídolo na Rocinha. O meu me mataram a semana passada. Não, eu não tenho ídolo não, mas eu chorei quando eu vi aquele corpo sendo arrastado, porque eu fiquei pensando Buzunga, assim, né? Será que ele nasceu para isso? Ninguém nasce para virar isso, não é? E eu chorei na televisão quando eu vi ele sendo arrastado. Se ele é bandido, não bandido, lá o que for, que digam dele, mas será que uma mãe pariu aquele filho para isso? Eu fiquei super triste. Fico super triste com o que está acontecendo. Mas parece que o Buzunga não era bom filho. Não? Há provas nesse sentido. Mas será que ele escolheu não ser bom filho ou foi a própria sociedade, né, que fez ele virar isso? Né? Sérgio, para você. Ô Norma, você é uma recordista de aborto. E nós falamos de um problema tão grave quanto a AIDS aqui, é a política. E você tem medo da AIDS? Claro, porque eu tenho medo de morrer, não é? Eu quero ficar viva. Eu queria viver até... Ainda vou namorar ele. Você vai recomendar o uso da camisinha ou não? Você só transa com camisinha ou não? Depende, né? Quais são os outros medos da Norma Bengel? Os meus medos? Eu tenho tantos medos. Mas eu tenho medo mesmo de morrer, viu, gente? Eu não quero morrer.
Porque quando eu tive a minha morte Você já é clínica, eterna. eu vi como é que era a morte. É chato. É chato, fica tudo meio paradão assim. Você não foi essa trabalha morte isso na tua clínica, cabeça? Eu fiquei doente na França. Tive muito doente. E aí? Apaguei. Como é que foi a história do mar, Norma, que você falou no começo, eu não entendi direito. O que o mar tem a ver com isso? Como é que foi isso? O mar? Você falou do mar. Na França não tem mar. E eu sou do mar, eu nasci no Rio. Eu tenho que olhar o azul, senão eu morro. Então, de vez em quando eu ia lá para a Costa Azul olhar o mar. Mas era difícil, né? Porque a vida na França é muito difícil. Né? E eu só pude olhar esse mar 2 anos depois de França, porque eu fui para lá sem um tostão, né? Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com o Teatro Nacional Popular, aí sim eu fui e tinha dinheiro e fiz uma turnê pela França inteira, Marseille. Mas, olha, eu acho o português uma língua linda. Eu gosto de palavras e me faltava isso. Por melhor que você fale uma língua, não é a tua língua, sabe? É o mar que não escorre por minhas faces. Era um Sena, que é bonito. Agora eu gosto de ir a Paris, passear, porque agora eu posso ir e vir. Também eu estava proibida, né? Proibir é horrível, né? Assim, você está proibido de voltar para o Brasil. Que isso, gente? Estão loucos, não é? Eu ligava para a embaixada e dizia, me dá meu passaporte. Não, vai buscar no Brasil. Como é que eu ia buscar meu passaporte no Brasil? Entendeu? A proibição é uma coisa horrorosa. É horrível. E isso daí foi horrível para a minha vida, porque meu casamento também foi para o brejo, não é? Foi tudo para o brejo. A minha vida privada virou um pinico, né? Quer dizer, aí eu pergunto assim, o que é sucesso? Foi eu ter trabalhado no TNT, feito filmes na Europa, ou se foi a minha vida privada, meu pai que morreu, minha mãe que morreu, meu casamento que se danou, né? Por causa dessa bosta, dessa ditadura. Entendeu? Norma, você trabalhou em Portugal, você fez uma peça com o Vitor Garcia. Fiz. E- Você sabe que o Vitor Garcia morreu na miséria, menino? Bêbado nas ruas? É uma vergonha, né? E quanto tempo você ficou em Portugal durante nesses meses? Sabe que eu não me lembro bem, mas eu acho que eu fiquei uns 2 meses. E foi na época logo depois da... Porque o Cherrou me descobriu, mandou me chamar, e os atores brasileiros que me botaram para fora, porque eu não queria ir, né? O Sérgio Mambert dizia assim, Cláudio Mambert dizia assim, vai, deixa de ser burra. Me tirou da peça e me jogou para Lyon, meus companheiros. Mas o que você achou de Portugal? Por exemplo, você sentiu... Eu não gosto de lá. Não gosto. Porque hoje tem muitos brasileiros que estão indo para Portugal, né? Eu não gosto de Portugal. Não gostei de Parece lá. que a inflação lá é 10%, é uma coisa Pode ser até que agora eu goste, mas na época eu não gostei. Ainda tinha ditadura, nós fomos obrigados a trabalhar em Cascais, não é? Ô, Norma, por favor, nosso programa já está chegando ao fim. Que pena. Eu queria que você terminasse de explicar a história do champanhe que você trouxe. Não, o champanhe eu trouxe simbólico, né? Porque eu devia trazer para a gente beber um belo champanhe. Esse champanhe é simbólico. Quem é que pode estourar ele? É para comemorar o sucesso da Pagu, o sucesso da arte livre e a queda da misoginia. Você pode abrir, por favor. Depois nós temos a produção para abrir, senão vai fazer um estrago. Quem muito quer grande. abrir? Vem cá. Bonitinho, obrigada. A queda da misoginia, a queda do machismo, por um mundo melhor, por um mundo livre, que encontrem remédios para AIDS, que parem com essa coisa, porque é fácil encontrar. E A gente sabe críticos mais disso. condescendentes. É um champanhe nacional ou estrangeiro? Hein? É nacional. Está abrindo? Sabe quanto está custando uma champanhe francesa aqui? Um escândalo. Vocês merecem. Pode dar um banho no jornalista? Não, não tem crítico da Folha Para um aqui. mundo melhor. Um mundo melhor. Pelas Pagus. Aquele lado ali, ó. Aquele lado lá, hein? Não vai acertar o outro olho do Japiaçu, não, hein? Tantos padres brasileiros comigo que eu não tenho nada por isso. Pelo sucesso de nós. Pelo teu sucesso.
Tá botando os dentinhos pra dentro, né? Eu botei o meu, não adiantou nada. Bravo. Obrigada. Bom. Toma. Saúde. A queda da misoginia. Bom, o nosso tempo infelizmente está esgotado. Eu agradeço a presença da Norma Bagel e dos nossos entrevistadores dessa noite. Infelizmente não pudemos fazer todas as perguntas dos telespectadores, mas vamos entregar todas à Norma para que ela possa ler. O programa Roda Viva volta na próxima semana. Muito obrigado e uma boa Adorei, noite para todos. muito obrigada por ter me aturado. Um beijo. Até sempre. Ô, bonito.